Agregando valor às comunidades, integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto, o presidente da CIRP, Dorival Balbino. Em São Carlos, o advogado Joner Neri. Em Araraquara, o presidente da Associação Comercial e Industrial, José Janone. E em Franca, o diretor financeiro da CIF, Alex Cobal. Eu começo aqui em Ribeirão Preto com o presidente da Associação Comercial e Industrial, Dorival Balbino. Dorival, tem faltado diálogo, na sua opinião, entre o executivo e o grupo empresarial, principalmente agora na tomada de decisão para prorrogar esse decreto impedindo a abertura do comércio? Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da Clube. Eu até acho que não tem faltado diálogo. O diálogo tem acontecido, nós tivemos já 2 lives com o governo, com o prefeito, só que tem uma coisa, a gente conversa, a gente sugere, a gente discute, mas terminando a live nós sabemos que o decreto já está pronto, o que ele vai decidir já está decidido, não altera nada, quer dizer, a gente fica até muito preocupado com esse tipo de uso das entidades como está acontecendo. E quais as principais dificuldades o setor enfrenta nesse momento? Bem, as principais dificuldades é o fechamento total das empresas, isso realmente é um caos para as empresas. Eu acho que a decisão está sendo tomada em cima de uma preocupação. Nós temos 2 fatores que definem as nossas posições, a preocupação e o problema. O problema você tem que resolver. A preocupação, você precisa ver se vai virar problema. Muitas vezes a sua preocupação não vira um problema e aí você está parado esperando o problema acontecer, ele não vai acontecer, principalmente, nós estamos vendo há mais de um mês fechado aqui, o índice de contaminados em Ribeirão Preto é 0,00030. Isso é um absurdo, fechar uma cidade inteira por causa de um percentual tão insignificante. Então, eu acho que a prefeitura, o prefeito, devia ter um pouquinho mais de sensibilidade e saber do problema social que está acontecendo. Eu digo para vocês com certeza, eu já falei isso para o secretário da Saúde, o efeito colateral dessas medidas será muito pior do que o efeito do corona. Nos últimos dias, tudo mostrava ali que poderia ser permitido a volta gradual do comércio e aí essa decisão de prorrogar o decreto foi um banho de água fria? Bem, você sabe que o prefeito está agregado ao governador. O prefeito não faz nada sem autorização do governador. Lamentavelmente, o nosso governador está se mostrando um ditadorzinho vagabundo, que eu tenho a vontade de falar outras coisas. Acontece que você viu o exemplo de Pirassununga. Ribeirão não é diferente, todas as cidades, nós já temos informação de várias cidades que já tentaram flexibilizar, tentaram abrir e o governador liga fazendo pressão econômica, financeira. Olha, se você continuar aberto, nós vamos segurar as verbas e tal. E você sabe que todo município depende de verbas do Estado, de verbas da União. Então, na realidade, ele está fazendo uma pressão em cima dos prefeitos, uma pressão econômica, para que isso não aconteça. Agora, eu pergunto, o problema está mais localizado em São Paulo? Fecha São Paulo, fecha o Grande São Paulo, o interior não justifica. Eu pergunto, Campinas, Ribeirão Preto, olha o número de contaminados, é insignificante. Gente, tem uma cidade que eu tenho uma propriedade perto ali, que chama-se Cássia dos Coqueiros, tem 2.000 habitantes, está fechada. Gente, vamos pensar um pouquinho nas pessoas que precisam trabalhar, que precisam comer, que precisam levar o sustento para os seus filhos. Realmente, essa decisão de fecha tudo é uma decisão muito fácil para tomar. Fecha tudo, eu tenho um decreto, eu me escoro no decreto, mas eu pergunto, isso será que vai ser a solução para os nossos problemas? Será que não vai causar mais problema do que solução? Eu estou muito preocupado porque eu estou querendo ver esses pessoal, promotores que ficam defendendo veementemente essas ideias, daqui 50 dias eles não vão ter salário para receber, porque até agora, dia 30, pinga o salário do funcionário público, pinga o salário de todos os funcionários que não são da iniciativa privada. Mas vai parar isso, porque os impostos não vão ser recolhidos. Não é porque não vão ser recolhidos, é porque não vai ter imposto para pagar. Se eu estou abril o mês inteiro fechado, no fim do mês eu vou ter que imposto para pagar? Nenhum.
Tá certo? Eu quero ver como que os funcionários públicos irão receber os seus salários fim de maio e junho. Aí é que eu quero ver como é que vai acontecer. Aí é capaz dele abrir, porque aí ele vai precisar de recolhimento de imposto. Eu já recomendei e volto a recomendar aos nossos associados. Não é uma desobediência civil. A associação comercial não pode pregar isso. Nós estamos dizendo, não paguem os impostos. Pegue esse dinheiro para pagar os seus funcionários, porque é um número de pessoas a menos passando fome. Privilegiem os seus funcionários. É um problema de sobrevivência. Nós temos que privilegiar o pagamento dos nossos funcionários. Depois os nossos fornecedores. E lá na frente, se sobrar dinheiro, nós pagamos impostos. Deixa eu ir a São Carlos agora, lá está o advogado Joner Neri. Joner, até aproveito a sua presença por aqui para a gente tirar essa dúvida. Nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que dá autonomia para os estados e municípios tomarem decisões diante da quarentena de acordo ali com a sua necessidade, com a sua real situação. Você acredita que numa cidade, num município, onde a situação é tranquila, há leitos, há médicos, enfim, há todo um sistema, é possível falar na abertura, pelo menos parcial, do comércio? Boa tarde para você. Boa tarde. Sem sombra de dúvidas, os municípios, né, eles têm autonomia para, inclusive, promoverem a abertura parcial do comércio, baseado, inclusive, no que diz a própria Secretaria de Saúde Municipal. Recentemente, o STF deu essa autonomia aos municípios e ao Estado, mas, pelo que estamos vendo, é uma autonomia relativa, pois os municípios, os prefeitos, no caso, eles não estão tendo coragem de contrariar o decreto do governo do Estado de São Paulo. E aqueles municípios que, digamos assim, se atrevem, né, com base na determinação do STF, abrirem os seus comércios, eles vêm sendo pública e notoriamente ameaçados pelo governo do Estado de São Paulo, onde o governador encaminha ofício, informando, inclusive, que pode haver corte de verbas do município, né, repasse de verbas do município e até mesmo a responsabilização do prefeito, o que faz com que os prefeitos dos municípios eles acabem recuando a sua decisão de abrir o comércio, mesmo que parcialmente. Vemos ainda que aqueles municípios que possuem os prefeitos do mesmo partido ou de partidos aí do governador do Estado de São Paulo, eles sequer se preocupam na abertura do comércio. Eles seguem restritamente, de forma conforme mandado pelo governo do Estado de São Paulo. E aqueles municípios que não concordam com o decreto do Estado de São Paulo, eles andam sofrendo essa retaliação. Mesmo sendo que os prefeitos, eles têm essa autonomia e até mesmo poderiam buscar auxílio judicial, no caso daí do governo do Estado de São Paulo, trazer essa retaliação, a falta de repasse de verbas. Nós analisamos também que aqueles municípios que decretaram o estado de calamidade pública, esses não têm a mínima intenção de ir contra o decreto do governo do Estado de São Paulo, até mesmo porque se assim o fizerem, imediatamente o estado de calamidade pública ele não pode ser justificado. E não se tem aí, no caso, o gasto, né, os gastos, como por exemplo, compra sem licitação e até mesmo, como acaba se dizendo, né, popularmente, gastos sem qualquer explicação. Então, esse é o problema que nós estamos vivendo. Toda vez que se mistura aí uma política com saúde ou com qualquer outro assunto, torna-se perigosa aí a situação e até mesmo a condução que isso está se envolvendo. Nós vemos que existem muitas pessoas que querem mandar, seja politicamente ou não, e aí isso quem sofre é a população de todo o Brasil. No caso, no governo disso, nós estamos falando do Estado de São Paulo, a população do Estado de São Paulo acaba sofrendo porque economia e saúde devem andar lado a lado. E toda vez que se pensa apenas de um lado, o outro lado acaba sofrendo e sendo privado de tudo aí que se pode imaginar. Como, por exemplo, a saúde pensando somente na saúde, acaba tendo um efeito colateral da economia. E a economia também, isso num futuro muito próximo, a população vai sofrer por conta da falta do desemprego. Vamos agora até Araraquara, lá está o presidente da CIA, que é a Associação Comercial e Industrial, é o José Janone, que participa conosco. José, como os comerciantes, os empresários, os industriários aí da cidade, enfim, os donos de indústrias, estão lidando com esse fechamento, mesmo que temporário, do comércio e da indústria, ainda mais agora com essa prorrogação do decreto por parte do governo do estado? Boa tarde.
Boa tarde. Eles estão com muitas dificuldades e, infelizmente, por alguns veículos de comunicação, a atividade empresarial e as pessoas que trabalham nos comércios e nas indústrias estão sendo vistos com maus olhos, como mercenários, como pessoas que não estão preocupadas com a saúde. E isso não procede. Esses empresários, eles estão muito preocupados justamente com a geração dos empregos e os sustentos das suas próprias famílias e das famílias que dependem do negócio deles funcionando. É muito difícil um empresário manter toda a sua folha de pagamento funcionando, todas as suas obrigações, e não se trata apenas de folha de pagamento. Os empresários, seja da indústria, do comércio ou de serviços, eles têm compromisso para pagar com fornecedores, com equipamentos, com locação de imóveis. Existe toda uma cadeia que pode estar comprometida quando a atividade comercial fecha. Gostaria de lembrar que o nosso Brasil é um país rico, porém, as pessoas, a grande maioria, são pessoas pobres, são pessoas simples. E o nosso país, diferente de alguns outros países desenvolvidos, como a Alemanha, França, o nosso país não tem condições de manter as pessoas em casa, sendo sustentadas pelo governo com um recurso realmente necessário. Até essa ajuda financeira que o governo federal tem dado para essas famílias em situação de vulnerabilidade, ela é importante, mas ela não é suficiente. Então, a atividade empresarial, ela é fundamental para que não aconteça mais miséria no país. Concordo com os meus antecessores, o meu colega de Ribeirão Preto, da CIRP, existe sim um uso político dessa situação e as associações comerciais, as entidades empresariais, elas estão do lado dos trabalhadores, do lado dos empresários, do lado de quem produz recursos e riqueza para o país, para o estado e para seus municípios. Gostaria também de complementar as falas anteriores de que existia sim uma dúvida de quem era a autoridade para mandar abrir, fechar ou flexibilizar as atividades empresariais. E depois do julgamento do STF que aconteceu nessa semana, isso ficou mais claro. Estados e municípios têm essa autoridade. O governador do estado, ele decretou estado de calamidade no estado de São Paulo inteiro, então não é possível, por exemplo, um município isoladamente, como se fosse uma ilha, dizer que no município dele não existe essa pandemia, não existe essa calamidade. Porém, compete ao prefeito municipal observar os casos, se realmente é preciso fazer um fechamento total ou se ele pode flexibilizar, porque se fizer de uma régua única, de cima para baixo, com certeza haverá injustiças e aí vai ter muito mais pobreza e muito mais problemas causados pela falta de emprego, pela falta da movimentação econômica do que justamente pela saúde. Deixa eu ir à Franca, lá está o diretor financeiro da Associação Comercial e Industrial, o Alex Cobal. Alex, me parece que teve uma reunião aí essa semana, né, com várias entidades. Está praticamente definido a volta do setor comercial, mesmo que com a série de regras a partir do dia 23. Tem uma nova reunião na segunda-feira. Vocês acreditam que seja possível a volta do comércio aí em Franca já a partir do dia 23? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. André, se nós fizermos uma retrospectiva, no dia 18 de março, nós tivemos uma reunião com a Prefeitura, junto com o Comitê de Gestão de Pandemia, e naquele momento em si nós decidimos que o comércio deveria parar, emergencialmente. De lá para cá, ocorreram várias reuniões e a sociedade aqui fez o seu dever de casa. Foram tomadas várias ações para o comércio poder voltar de forma gradativa, de forma tranquila, responsável e preservando a vida. E a visão que nós temos é essa, é que nós já fizemos a lição e tem condições de nós voltarmos a trabalhar. Nós temos bastante contato com a prefeitura daqui, nós protocolamos um ofício no dia 30 de março com algumas soluções embasadas para o comércio poder voltar de forma gradativa, segura
respeitando e priorizando a vida, mas nós darmos os primeiros passos para a gente não retomar a economia, mas para nós prepararmos para logo, logo a gente ter uma retomada realmente total da economia. Mas isso é devagar, mas os primeiros passos já têm que ser dados. E nós estamos em comunicação com a Prefeitura para intermediar junto com o governo do Estado de São Paulo para que possa flexibilizar mais, para os municípios poderem tomar as suas decisões. Nós temos um comitê de gestão de pandemia municipal que envolve a Secretaria Municipal de Saúde, Diretoria de Vigilância Epidemiológica, as associações, a Associação Comercial, a área de saúde, várias instituições, sindicato trabalhista, sindicato patronal, e esse comitê, ele tem condições de analisar os dados de Franca para ver se pode abrir ou não. Nós somos 645 municípios no estado de São Paulo. A visão que nós temos, que nós estamos pedindo para o prefeito intermediar para nós, é que é difícil você passar uma régua e separar em 3 grandes blocos: litoral, a região metropolitana e interior. Mas qual o interior? São Paulo Franca é diferente dos outros municípios. Cada município tem a sua especialidade, a sua peculiaridade. E o que nós estamos pleiteando é realmente que a Prefeitura busque essa flexibilização, essa autonomia para os municípios poderem tomar as decisões embasadas, decisões técnicas. E a gente está esperando que realmente o prefeito aqui em Franca consiga essa interlocução para que a gente possa abrir o comércio a partir do mais rápido possível. Ótimo, deixa eu voltar aqui a Ribeirão Preto. Está o presidente da Associação Comercial e Industrial, Dorival Balbino. Dorival, na sua opinião, quais medidas deveriam ser tomadas pela Prefeitura nesse momento na parte econômica para melhorar o lado do empresário? Eu vou além, o que a associação também tem feito nesse momento de crise? Bem, o que eu acredito é que existem algumas controvérsias. Por exemplo, as indústrias não estão proibidas de trabalhar. As indústrias podem trabalhar, 200, 300 funcionários trabalhando um do lado do outro, muitas vezes num ambiente diferente de uma loja, de um shopping, mas pode trabalhar, as indústrias não estão proibidas de trabalhar. As indústrias pararam porque o Brasil parou e você vai produzir para mandar para quem? Não tem para quem mandar, então você tem que fechar. Outra coisa, quando a gente diz que essas decisões são mais políticas do que preocupantes com saúde, é muito fácil de se analisar. Um exame indispensável para uma mulher, hoje, é a mamografia. Vai no SUS e vê quanto tempo demora para o SUS marcar uma mamografia para uma mulher. No Brasil, tem pessoas morrendo no chão, não tem nem maca para ficar nos hospitais. Se eles estivessem preocupados com saúde, eles estavam há muito tempo tentando resolver isso aí. Outra coisa, o comércio tem algumas datas importantíssimas. Páscoa é uma data importante para o comércio. Dia das Mães é o segundo Natal do comércio. Quer dizer, eles já acabaram com a Páscoa. E agora, com o decreto do governador até o dia 10, estão acabando com o Dia das Mães. É a segunda data mais importante do comércio. Eu não sei o que vai acontecer, quem que vai sobrar disso tudo. A Associação Comercial, juntamente com a Cooperac, que é uma cooperativa de crédito fundada pela associação e pelos seus associados, essa semana, numa reunião de diretoria, tomou uma decisão que eu considero das mais importantes. E vai deixar todo mundo muito, muito satisfeito. Eu vou explicar. A folha de pagamento que o governo prometeu que é pago pelo BNDES via banco, o que acontece? Se a empresa não tem a folha de pagamento dela debitada num banco, ela não pode fazer o seu empréstimo nesse banco ou só no banco que ela debita a conta, que ela entrega a folha de pagamento. Agora eu pergunto, uma micro, pequena empresa, e às vezes até média, paga seus impostos através entrega sua folha de pagamento para um banco? Não entrega. Ela paga, ela acredita na conta do funcionário, ela mesma dá um cartãozinho e tal. Bem, não se pensou no proprietário da empresa. O proprietário, você tem 3 meses que o governo vai pagar uma parte da folha ou a folha no banco, com um mundo de exigência que eu acredito que poucas vão ter acesso, mas o proprietário também tem suas contas para pagar e ele não foi privilegiado nesse decreto. O que fez a Cooperac através de uma reunião da sua diretoria ontem? Decidiu-se que
A Cooperac vai fazer, com recurso próprio, ela vai abrir uma linha de crédito para as micro, pequenas e médias empresas pagarem até 3 meses da sua folha de pagamento. De que forma? Para os funcionários, até 2 salários mínimos. Para o dono da empresa, até 5 salários mínimos. Com um juro de 0,85 ao mês. Com um prazo de liquidação de 6 meses depois do último pagamento. Tudo isso a Cooperac está fazendo com recurso próprio para os seus cooperados. Então eu recomendo os cooperados da Associação Comercial, da Cooperac, me desculpe, procurem a Cooperac, que vocês serão muito bem atendidos e não vão ficar numa fila esperando um tempo louco para ver se o dinheiro chega. Deixa eu ir a São Carlos, lá está o advogado Joner Neri. Joner, em meio então a toda essa polêmica, Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público determinando, pelo menos recomendando o fechamento do comércio, aí vem o governo do estado também, determina que seja fechado, até colocando aí alguma coisa, falando de tirar verba. Os prefeitos podem entrar na justiça então para tentar um aval da justiça dizendo pode ou não pode abrir o comércio? Os prefeitos devem, né, a partir do momento que o decreto do governador do estado faz com que o decreto, né, ou até mesmo uma represália do governo do estado, faz com que o decreto municipal que concede a abertura parcial do comércio seja frustrado, os prefeitos devem, sim, propor uma ação judicial, né, por meio da Procuradoria-Geral do município, para buscar os seus direitos, para fazer que se cumpra essa decisão do STF. A decisão é para ser cumprida. Agora, em relação ao Ministério Público, o Ministério Público ele pode, no máximo, recomendar que um prefeito cumpra o decreto do governo do Estado de São Paulo. O Ministério Público ele não possui autonomia para determinar. Quem determina isso é o juiz, né? Precisa disso uma ação judicial. Se o Ministério Público acha que algum prefeito ou que algum município está contra o decreto do Estado de São Paulo e que isso vai contra a questão de saúde do Brasil ou do próprio Estado de São Paulo, o Ministério Público tem ação própria para propor contra o município. O que não podemos continuar tendo são os prefeitos com medo do governador do Estado de São Paulo, né? Seja por conta de represália, seja por conta de ofício, ou até mesmo por conta de informações repassadas pelo Ministério Público. O que os prefeitos precisam no momento é pensar na população em si, no seu caso isolado, no município. Em Araraquara está o presidente da CIA, José Janone. José, aí em Araraquara está tendo diálogo entre o prefeito Edinho Silva e os comerciantes, os empresários? Ele tem conversado, ele tem ouvido vocês para tentar uma flexibilização? Como tem sido esse diálogo ou não tem diálogo? Bom, não tem diálogo no sentido de que deles nos procurarem para ouvir nossas demandas. Em torno de uma semana, a cada 10 dias, a Associação Comercial Industrial de Araraquara é convidada a comparecer na Prefeitura para ouvir da voz do prefeito o que está acontecendo e não diferente do que aconteceu em Ribeirão Preto, nós somos comunicados das decisões que serão tomadas, mas interação nós não temos nenhuma com a Prefeitura no sentido de buscar alternativas. Os comerciantes estão precisando reabrir as suas atividades, as empresas têm consciência das precauções sanitárias que precisam ser tomadas. Todas as empresas já possuem máscaras, álcool gel para oferecer aos seus trabalhadores e também aos seus clientes. Elas têm consciência que, se o comércio for reaberto, não vai haver uma correria para lotar lojas e essas coisas todas, porque o momento econômico das pessoas e do país não é favorável. E não há nem necessidade de abrir o expediente inteiro, porque nós sabemos que não tem demanda para todos. Portanto, nós consideramos que é possível fazer uma abertura gradativa, com regras sanitárias, para que as coisas não paralisem totalmente.
e precisa ter diálogo, né? Ficar sem diálogo agora entre o executivo, legislativo, até o judiciário e a classe empresarial realmente complica o cenário ainda mais. Em Franca está o diretor financeiro da CIF, o Alex Cobal. Alex, é difícil entender. Passos retomou o comércio com uma série de regras, mas está podendo funcionar. Batatais diz que a partir do dia 23 também vai abrir as lojas, até mesmo diz que não vai respeitar aí o que determinou o governador do estado, João Dória. Por que isso não é visto em outras cidades? Sim, André, concordo, porque você vê que os municípios têm uma diversidade muito grande. E realmente o que nós estamos pleiteando é essa autonomia e essa flexibilização. Você vê que nos depoimentos dos nossos representantes das associações comerciais, cada município tem as suas dores do mercado e dores incomuns, que é a questão econômica, a questão da saúde, da preservação da saúde de cada município está num estágio de desenvolvimento ou de enfrentamento da pandemia. E nós estamos realmente pleiteando para que isso seja visto pelo prefeito, nós estamos comunicando com ele para que ele passe realmente essa mensagem que é necessário essa flexibilização para nós podermos começar a dar os primeiros passos rumo à retomada econômica. Já tem empresa demitindo aí em Franca? A CIF tem essa informação? A situação já está chegando nesse ponto? Ô André, essa informação, um número razoável que a gente possa te passar com certeza, nós não temos, porque o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ele está desatualizado. Então, um número oficial e confiável nós não temos como te passar. Mas nós sabemos que tem algum movimento em relação a isso, até porque a nossa indústria calçadista, ela tem um lado forte, que ela é manufatureira, ela depende muito da mão de obra. Mas nessa situação é um lado delicado, porque a mão de obra corresponde a uma grande parte da folha de pagamento. Com a indústria calçadista voltando, ela consegue manter um pouco, mas a economia não está acelerada para ela continuar girando o capital normalmente. Então, o que nós vemos é isso aí. Em relação à mão de obra, nós sabemos que está tendo algumas demissões. A maior parte dos empresários estão segurando os funcionários, dando férias, usando outras alternativas, como as medidas provisórias 927 a 936, ela prevê algumas medidas que podem ser tomadas antes da demissão, até porque a demissão, se nós tivermos um alto índice, ela vai prejudicar na retomada da economia. Então, por isso que nós estamos tentando segurar ao máximo a empregabilidade, para a retomada da economia ser mais forte e mais viável. Deixa eu fazer um último questionamento aqui, até bem rapidamente, Balbino, mas eu pergunto para você, tem faltado coragem dos prefeitos, dos chefes do executivo em realmente batalhar, lutar para reabrir o seu comércio, até porque depois o ônus do desemprego vai cair na conta desses prefeitos, né? Não sei, eu não diria que falta coragem. Eu diria que o medo de que a saúde seja comprometida é muito grande. Essa preocupação é muito grande. O sistema de saúde da cidade vem passando preocupações muito grandes para o prefeito, que dificulta ele tomar uma atitude. Amanhã depois ele toma uma atitude, vem o secretário da saúde ou vem algum órgão da saúde e diz, olha, nós falamos para não fazer, a responsabilidade é toda dele. Então não existe o comprometimento entre o prefeito, o setor econômico e a saúde, no sentido de dizer o seguinte, vamos fazer uma coisa consciente, vamos abrir um pouco, vamos abrir isso, vamos abrir aquilo, devagar, e vamos sentindo qual será o reflexo em relação aos casos positivos. Mas acontece que não existe nenhuma preocupação no sentido de se fazer um teste, porque depois de 1 mês e meio quase fechado, se nós fizermos um teste e mostrar que isso não vai acontecer, vai ficar muito difícil para se explicar isso. Então, realmente é melhor segurar e deixar as coisas acontecerem. Eu já volto a dizer, os efeitos colaterais para a economia serão muito graves. Nesse momento precisa ter realmente equilíbrio entre a saúde, mas também pensando na economia. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o presidente da Associação Comercial e Industrial, Dorival Balbino. Em São Carlos, o advogado Joner Neri. Em Araraquara, participou conosco o presidente da Associação Comercial e Industrial, José Janone. E em Franca, o diretor financeiro da CIF, Alex Cobal. Muito obrigado a todos vocês pela participação.